Olá, tudo bom com você? Um bom dia para você que está acordando agora, está saindo para trabalhar, você está chegando em casa, para você que está no carro, rodando, você é um Uber ou um táxi, para você que dá aquela acordadinha estratégica das 3 horas da manhã. Seja bem-vindo, um bom dia para você, cheio de luz e harmonia. Eu sou a doutora Denise Jun, sou médium dos animais porque desde pequena eu tenho facilidade com que eles conversem comigo. O pessoal fala assim: você conversa com eles só se eles abrirem o canal. Ah, mas como assim? A captação, que hoje é uma pesquisa, captação astral, eu já tinha de pequena. De alguma maneira, eu sabia como um passarinho que ele estava falando comigo. Como que eu sabia? Porque ela geralmente me pedia alguma coisa e eu ia ver que aquilo era de verdade. E eu tinha o quê? Eu acho que 9 anos de idade. E os anos foram passando e a casuística, eu via cachorro, eu ouvia, e eles conversavam alguma coisa que precisava ser relatado. Conforme eu fui crescendo, claro que isso foi aumentando. Mas na época que você é jovem, você não sabe se é só você que é assim. E eu achava que era todo mundo também que era assim. Mas, assim, com o tempo eu fui vendo que não era bem assim. Tanto que eu sempre tive amor pelos animais de uma forma muito peculiar, porque eu nunca vi eles como seres inferiores, como acham ainda e não são. Eu via como uma outra espécie de alma que fala uma língua diferente e que tinha uma experiência, uma forma de ver a vida. E era interessante porque eles tinham uma forma muito mais tranquila de ver a vida que a gente. Podia ser o que fosse, mas eles tinham uma forma muito mais clara até que a gente. Então, a vida inteira, minha mãe teve gatos, teve cachorros, e eu fui conversando com eles. Conversava. Na verdade, como estou falando, eu conversava depois que eles liberavam o canal. Então, às vezes, eu estava fazendo coisa nenhuma e eu ouvia alguém falando comigo. Às vezes, falavam com alguma voz parecida com a nossa, ou às vezes, uma grande parte das vezes até, eu recebia imagens. Eu falava: "Gente, que é isso aqui? Da onde está vindo isso aqui?" E eu ia atrás porque eu já estava acostumada. Eu já sabia que estava vindo de algum lugar. Eu já recebi imagens, sim, de árvore. Eu já recebi a memória de uma tábua. A pessoa fala: "Ah, imagina, sim, são vegetais e tem memória. Não é porque você matou ele que aquilo não fica ah, ah, entronizado dentro das fibras. Tem memória, sim." Mas eu falava assim: "Ah, deixava quieto, né, gente?" Não falava para ninguém porque ia passar por louca. Mas assim, com os anos, aquilo foi aumentando. Até que eu falei que eu queria estudar medicina veterinária, porque eu queria tratar eles. E eu achava, lá em 1970, mais ou menos nessa época, 1970, eu achava que com essa facilidade de conversar com eles, eu poderia ajudar na cura, né? E ajuda realmente. Mas só que quando você está numa universidade, o índice de mortalidade é grande, porque na época que eu estudei, ainda se sacrificava muito animal para pesquisa. Então, aquilo, gente, para mim era uma tortura o que eu via. Era uma tortura o que eu via, o que estavam fazendo com eles, as mensagens que eles mandavam. Nossa, foram anos de tortura. Tanto que teve cadeiras que eu quase rodei, que tinha que matar os animais, e eu falava que eu não ia pôr a mão, não ia matar ninguém, saía da sala. E conseguia tirar na nota nas provas teóricas, né? Que eram coisas que eu não ia fazer. Ninguém me convencia a fazer aquilo. E fui estudando e realmente muito aplicada. Eu fui a única que saí empregada realmente do curso de medicina veterinária e zootecnia da Universidade de São Paulo. Mas quando eu estava estudando, eu tinha, sabe, eu acho que a gente nasce com um dom, alguma coisa assim, que os outros médicos pressentiam e me convidavam para trabalhar, para atender na sala deles. E era assim, uma coisa louca, porque ninguém recebia esses convites, né? Eu me recebia convite de ser monitora de laboratório, porque eu era muito empenhada, eu sempre estava lá, não tinha férias. Todo mundo saía de férias, eu continuava na universidade, aprendendo, pesquisando, fazendo, perguntando. E passaram-se os anos, né? Finalmente eu falei: bom,
saiu da tortura da universidade, vamos exercer. Logo de cara eu falava: "Sei, é só isso. Tá bom, é um desafio você fazer um diagnóstico, é um desafio você tratar, é um desafio você, driblar a partida", tudo isso é maravilhoso, eu não deponho nunca contra isso, porque, como se diz, a clínica é soberana, né. Mas eu falava: Deve ter um outro jeito". Eu via o sofrimento das pessoas, eu via o sofrimento da minha mãe quando os cachorros morriam, ela ficava de cama, gente. Falava: "Gente, tem que ter algum jeito, tem que ter algum jeito". E logo depois que eu me formei, eu me casei e meus filhos já vieram logo, mas eu fui fazer minha especialização e era fora de São Paulo, porque não tinha aqui na capital, né. Então eu ia para Ribeirão Preto, um instituto fabuloso chamado Instituto Lamasson, e eu fui fazer isso lá também, né. Fui fazer especialização e tive contato com mentes muito parecidas com a minha. Isso que já me ajudou bastante. E você conversa com um, conversa com outro, a percepção, porque se você vai prescrever uma medicação homeopática, ela não se baseia nos teus sintomas, isso é para aquilo, são remédios sintomáticos, como a alopatia, eles são remédios que vão procurar a causa lá no teu corpo energético para você ficar assim. Então é uma maravilha, a descrição sabe, é maravilhoso. Mas mesmo assim, já na minha clínica médica, eu usando a técnica, sabe quando você fala: "Não é ainda isso, não é, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa". E eu comecei a procurar técnicas, eu comecei a pesquisar o que que acontecia, porque se dava fazia direitinho, a repertorização é quando você seleciona a partir de uma totalidade de coisas, a medicação para aquele ser, né. Eu falei: "Eu fiz direitinho, por que que não está dando certo?". Aí, simplesmente, o amparador, né, legal que eu tenho, falou assim: "Começa a olhar as pessoas que moram na casa com esse pet". Eu falei: "Tá, vou olhar". E não era simplesmente olhar o jeitão, porque a gente sabe que é meio parecido mesmo, é até engraçado. O que estava acontecendo na casa das pessoas? Então, isso lá em sei lá que ano, 1985 talvez, eu comecei a coletar dados. Comecei a ver que aquela família estava assim, 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 e o pet também. Eu falei: como é que é feito isso?". E toca estudar, toca pesquisar. Com os anos de pesquisa minha de coisas do pensamento, estudando coisas de Amit Goswami, que é uma coisa fantástica como ele trata a mecânica quântica, fui estudar, né. E aí que eu comecei a entender que os nossos pets, por entenderem que estão inclusive para cuidar da gente, porque nós não somos capacitados, às vezes, para nos cuidar, eles sabem ler o nosso campo. Eles sabem ler. E eles adoram a gente. Adoram. Então, imagina uma criança que fala errado, se veste mal, porque está se baseando naquele adulto, né? Ah, não, então aquele adulto para ela é top de linha, né? E os pets também veem a gente como top de linha. Da mesma maneira que todos os nossos sentimentos e emoções criam realidade, isso você já deve saber, senão a gente conta para você como que funciona. Porque tudo que você acredita, você está ordenando dentro de você uma série de uma cascata de eventos bioquímicos, biofísicos, que vão modular o seu corpo físico, mas começou lá no energético. E a mesma coisa acontece com eles. A mesma coisa. Aquele pet, não é que ele é uma lata de lixo, como você achava. Ah, ele absorve as energias da casa. O cachorro, principalmente, ele modula igualzinho a gente modula. Tudo que você acredita e sente como uma verdade vira realidade? Sim. Sabe aquilo? Ah, se você acredita numa coisa acontece? De verdade, você modula tudo, você modula sua realidade, modula tudo. Então, eu comecei a entender como funcionava e que eu poderia paralisar aquilo. Como eu ia paralisar aquilo?
Outra coisa, vamos estudar outra coisa. Porque veja, se eu tenho aquele pet modulando aquela pessoa, o que que eu tenho que fazer? Eu vou tratar a pessoa. Aí eu falei, como assim? Como eu vou tratar a gente? Eu não tenho capacitação. Fui estudar, fui estudar. Eu fui estudar diversas coisas, vocês nem imaginam, para poder entender aquele humano, entender o que estava acontecendo, isso sem tirar nenhum tratamento que aquela pessoa está fazendo. Tem que continuar tudo. Eu só quero ajudar ela a modular aquilo. Porque aquele pet lindinho maravilhoso que está copiando e está trazendo, importando para dentro dele aquela frequência, se ele começar a ver outra frequência, ele vai começar também a captar aqui, né? E aí é que começa a recuperação? Sim, eu vi milhares de casos só de você modular. É inacreditável. Ó, tem uma casuística até engraçado que eu vou comentar com vocês. Quando, isso também longe, né, gente? Eu sempre fiz clínica. Eu comecei a ver que começou a ter ração, alimentação industrializada no Brasil, e eles deixavam o animal ficar com fome até morrer antes de comer a ração, aquelas coisas loucas. E gerou uma geração de cães com melancolia, tristeza, depressão. Eu falava, gente, como assim? E um deles me contou que era isso, que eles comiam, não gostavam daquilo, porque eles foram forçados a gostar daquilo, por conta de uma outra realidade, que não é o caso. Ah, isso é bom, isso é ruim, não importa. Importa que a gente tem que pensar o que eles gostam e que é de verdade funcional para eles. Não é porque gosta de pão que você vai dar pão, é como para a gente, né, gente? Mas tudo tem duas visões, sempre. Você sempre tem que ter a lucidez de olhar se aquilo está certo. E aí, uma da cachorrinha, não lembro até hoje, uma poodlezinho branca, muito depressiva, com problema de pele. Eu virei para. E eu olhava a dona também, muito depressiva, com a pele feia. Eu falava, mas se eu der uma homeopatia para isso, o sulfur, por exemplo, vai ajudar? Médio. E se eu der para a doma, vai ajudar? Médio também. Falei, que mais que tem? Como é que a gente vai acessar essa infelicidade, essa depressão, essa melancolia? E aí, ah, é que eu entendi que foi quando eu introduzi no Brasil a alimentação natural. Coisa lá que nossos avós faziam, só que de uma outra forma eu introduzi. Eu que comecei com isso aqui no Brasil. E só o fato daquela humana, aquela pessoa, fazer uma alimentaçãozinha gostosinha nos padrões certos para aquele pet, e aquela pet começar a melhorar de todos os problemas dela, ela já ficava feliz e ela também saía do quadro. Então, é tão amplo, gente, que vocês não imaginam. Então, em 3 meses, as duas estavam curadas. Simples assim. Então, hoje, a gente lida, tá, com todos os níveis de consciência. E é 100% da casuística. Eu preciso tratar essas pessoas. E aí, isso foi muito mais além do que vocês imaginam. Porque aquele problema que você está vivendo hoje, o que você vive hoje, porque a gente só está vivendo hoje, é a somatória sua e do teu pet também, de todas as suas experiências que você já teve aqui na Terra ou mesmo em outros lugares. Mas você hoje é representação de tudo aquilo. E se tem aquilo que você trata e não cura, a apometria então tem como ir buscar. A apometria, lá do Dr. Lacerda Franco, sim, existe já a evolução disso, a apometria quântica. Essa, através de outras ferramentas, a gente também pode buscar muito mais coisa ao mesmo tempo. E aí você começa a resolver, solucionar na realidade daquela pessoa e o pet está lá olhando. Oh, agora ela está assim, joia. E um detalhe assim fantástico também. A nossa mente, né? Tudo que você for mudar, ela vai ficar super relutante porque ela foi feita para nos proteger. Ó, não faz isso não, é perigoso. Ó, não vai pular daí, não vai, né? Qualquer coisa que você for, depende de você ter insistência. Então, sabe quando você está fazendo uma dieta, quando você está largando um vício, quando você vai aprender uma língua, tudo no começo parece que é meio encrencado, porque a mente
vai fazer de um tudo para você desistir, porque ela entende que aquilo não serve. Afinal, se estava daquele jeito há muito tempo, deve ser bom. Ela não tem noção se é bom ou se é ruim, só o que já está acontecendo. Então, foi provado em laboratório pela neurociência que para você fazer um caminho neural, quer dizer, os neurônios certinhos para fazer aquilo funcionar, demora no mínimo 21 dias. Então, insiste, viu? Insiste, porque quando é bom para a gente é bom. E o pet é a mesma coisa, ele não vai lendo em você e vai falando, ah, não, vou virar assim. Ele fala assim, nossa, será mesmo que ela mudou? E eu já vi muitos casos de quando a pessoa estava mudando, o pet começa a fazer arte. Nossa, agora que eu estou melhor, parece que ficou com um diabo no corpo, sabe aquelas coisas todas? É, ele também fica desconfiado, será mesmo? Será que ela quer mudar mesmo? Quando passa esse tempo todo, que já existe uma informação neurológica material, ele também começa a fazer a dele. Então, não é imediato que cristaliza, não. Mas quando cristaliza, é rapidinho para aparecer no corpo. Por quê? A vida deles é curta em relação. O metabolismo energético é rápido, o metabolismo celular é rápido. Então, quando aparece, é porque ele já está lá ó, um tempão te olhando. Tá? Isso é fantástico. Isso tudo que você está ouvindo deve ser novo para você, claro. Mas é o que eu faço hoje e que estou fazendo uma escola para veterinários compreenderem como funciona isso. Como que é que funciona isso tudo? É assim que funciona. Funciona em nível energético, em nível de ciência. Então, tudo isso não é, isso é espiritualidade. Espiritualidade é ciência, porque é energia. Então, o que a gente faz hoje, parte é energia e parte é consciência. Isso, existem escolas de despertar da consciência. É você começar a entender que tudo é você que faz. Até as outras espécies. Sabe planta, quando uma pessoa fala assim, ai que linda, morreu? De verdade? De verdade. Ela gerou uma frequência que mata na hora. Ou não importa o que seja, tá? Mas aquela planta se sacrifica por você, porque é a experiência dela. Agora, os nossos pets que maltratam tanto a gente quando a gente os perde, é justamente isso. Não é que naquele instante, não sei, estava bom e aconteceu. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. É que aquele de aconteceu um negócio e, de repente, até muda de dimensão, né? Mas já vinha acontecendo. E agora? Eu estou falando para você, estou te dando uma dica de ouro. É uma dica de ouro para você, justamente para você começar a entender como que funciona esse lance de eu sentir, cristalizar e o teu pet entrar de gaiato nesse navio. Você consegue entender? Simplesmente é um processo quântico que acontece na gente. Eles entendem que aquilo, depois de um tempo, de verdade, é a sua nova realidade. E ele entende que tudo que você faz é perfeito e maravilhoso. Ele começa a trazer para o campo dele. E começa a fazer todas as modulações até aquilo virar uma encrenca. Imagina você, se você está fora da casinha, você está com problema, e aquilo persiste anos, ou você tem uma depressão. Aquele pet manifesta, como o gato está acontecendo, AIDS felina, manifesta as doenças assim absurdas. Imagina, eu cuido, eu dou vacina, faço, e realmente, mas você não está bem. E aquele pet cansou de ver você assim até o ponto que ele achou que aquilo era o novo normal. E ele começou a modular, modular. Agora imagina um corpo de um ser de outra espécie mexendo em tudo lá dentro para ficar que nem você. Ruim, né? Então começa agora, de verdade. Se você não se trata, eu tenho mais de 300 vídeos no ar. Tem um monte de gente maravilhosa falando coisa séria no ar. Começa a usar. Começa de verdade a se interessar. Lembrando, isso é importante, isso é importante. Lembrando que você não tem culpa de nada. É porque eu sou culpado, eu devia isso, eu não devia nada. Responsabilidade é responderá. Então, se uma coisa está acontecendo, eu respondo por isso, porque aconteceu que eu criei, mesmo que você não sabia. E a maior parte das coisas você não sabia, está no inconsciente. Mas criou. Porque o nosso inconsciente
não sabe o que é certo e errado, dia e noite, nada disso. Tudo está acontecendo aqui dentro. Quer ver uma coisa? Se eu falar para você, agora, partir um limão e jogar o caldo do limão purinho na sua boca não vai encher de água. Você só pensou. Você só imaginou que aquele limão estava caindo limão puro na sua boca, que você está espremendo o limão. Porque já é uma coisa ensinada. É um arco reflexo? É. E a mente não sabe que você não está comendo limão. Ela vai fazer igualzinho como se você tivesse. Então, tudo que você quer modificar demanda um tempo, sim, demanda seu empenho e, principalmente, sempre focar naquilo que você quer modificar. Então, quando um pet está muito grave, que vem animais muito graves para mim, quando está muito grave, ah, eu sempre falo, gente, vamos correr, vamos correr. Sabe? Às vezes não dá tempo daquela pessoa conseguir se melhorar e às vezes dá tempo e ele recupera. Eu sempre falo que os meus pets são a minha experiência. Eu tô com um rapazinho lá em casa de 21 anos, meu Pablo tem 21, e ele tem melanoma, e o melanoma, pelo tempo que ele já tem e pela idade dele, poderia já ter disseminado tudo. Nada. Ele evoluiu e manteve naquilo tudo, ele anda, ele come, tá cego e tá surdo, porque ele tem 21 anos, de boa, feliz da vida. Então, gente, de verdade, olha que legal isso que eu estou trazendo para você que está me ouvindo agora. Ouve diversas vezes. Vai lá no meu canal, vai lá no Consciência Pet que tem na Astral TV, vai ver, sabe? Vai no meu Instagram, tem o meu biosite, tem bastante informação para você também, para você de verdade começar agora a fazer sua grande revolução. Para você começar 2025 tinindo. Um beijo grande no seu coração, muita, 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 muita paz.